Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje aqui eu vou continuar a análise lá do IFPMIC, tá? Do Moto G7 Power. Mas antes eu quero fazer uma explicação aqui sobre alguns componentes, tá? Da eletrônica, parte básica da eletrônica. Eu vou explicar sobre conversor, o que é um conversor buck, tá? E o que é um conversor booster, tá? Basicamente o conversor buck, né, ele pega uma tensão, geralmente uma tensão da bateria, né, de uma fonte de tensão, e ele reduz essa tensão, ele regula para baixo essa tensão, tá? Então, por exemplo, 4 volts aqui, eu posso ter 1.8, eu posso ter 2.2, eu posso ter 0.9, tá? São todas tensões reguladas aqui, tá? E o conversor buck ele é uma forma eficiente de converter essa tensão, sem dissipar ela em calor, né? Sem dissipar muito em calor. Então, cerca de 90%, né, ele tem 90% de eficiência. Quer dizer que dos 4 volts ele perde apenas 10%, ele pode chegar até 10% apenas de perda em forma de calor, né, para poder converter essas tensões, reduzir essas tensões e regular elas na saída, tá? E uma outra diferença do conversor buck para um conversor linear, por exemplo, né? Porque isso aqui é uma fonte chaveada, tá? Um conversor linear, né? Geralmente os LDOs ou a própria saída dos FPMIC que são na parte de LDO, ele tem uma tensão que tem muita perda em calor, tá? E tem uma diferença também. Aqui no conversor buck, ele trabalha diminuindo a tensão, certo? Porém, ele aumenta a sua corrente, tá? Ele aumenta a sua corrente. Então, se eu tenho uma baixa corrente aqui, uma corrente X, por exemplo, ele consegue diminuir essa tensão e elevar essa corrente X, tá? De acordo com o que eu preciso na minha carga, tá? De acordo com o que eu preciso lá no meu circuito integrado, por exemplo, que está sendo alimentado por esse conversor, por esse regulador, certo? Já o conversor buck, tá? Então aqui, ó, esse conversor buck, né? Ele trabalha elevando a tensão, ele trabalha diminuindo a tensão, né? Diminuindo a tensão. Já o conversor booster, tá? Ele trabalha elevando a tensão. Então, na parte de celular, por exemplo, ele é muito usado na parte de backlight, onde eu preciso alimentar uma fileira de LEDs, tá? Uma fileira de LEDs, então ele alimenta uma fileira de LEDs para poder iluminar a tela. E requer muita energia, requer muita tensão. Então, eu preciso elevar essa tensão de 4 volts para cerca de 20 volts para poder alimentar o backlight do display, tá? E o conversor booster, então, ele trabalha aumentando a tensão. Aumentando a tensão, tá? O conversor booster também é usado em algumas partes, na parte de RF, tá? No iPhone eu tenho um CI próprio para poder manter o aparelho funcionando, mesmo, por exemplo, ele mantém ele funcionando mesmo com 4 volts, mesmo que a minha bateria esteja com 3.8 ou 3.6 volts, tá? Beleza, fazendo um resumo aqui, né? É isso. Vamos lá para o esquema elétrico, então. Eu tenho aqui IFPMIC, certo? Esse aqui, deixa eu ver aqui, IFPMIC. Não, esse aqui é o PMIC. IFPMIC, deixa eu ver.
que é o G7 Power, tá, gente? Sobre o PMIC eu já expliquei, tá, nos vídeos anteriores. Se alguém tiver dúvida aí, só consultar os vídeos anteriores, tá bom? Beleza, o PMIC eu já falei a parte A dele, né? Aqui, ó, localizando aqui o FPMIC, ó. Esse aqui é o IFPMIC do Moto G7 Power, tá? O FPMIC aqui, ele trabalha exatamente igual ao PMIC, porém ele tem funções diferentes no celular. Tá? No caso desse aparelho aqui, ele funciona como carregador, né? Ele carrega a bateria, tá? Então eu tenho a linha, fazendo um resumo aqui, isso aqui eu expliquei em detalhes no vídeo anterior, tá? Eu tenho aqui a V-Bus, entrada de 5 volts que vem lá da USB, tá? Eu tenho as malhas CC1 e CC2, que isso é para conector tipo C, e a linha de dados mais e dados menos, que também vai lá para o conector USB, tá? Tem uma linha positiva e negativa que vem lá da bateria, que detecta, é um sensor de bateria, né? Detecta a tensão que está na bateria. Tenho um sensor de temperatura e um identificador da bateria, tá? Tenho aqui a saída chaveada, ou seja, um conversor buck, tá? Conversor buck que vai regular essa tensão aqui e vai manter uma tensão estável aqui nessa saída, tá? Para poder carregar a bateria, tá? E aqui também uma saída já regulada para alimentar o sistema. Então eu tenho duas saídas aqui. Eu tenho a saída de carga que passa por uma bobina, né? Ela entra numa bobina e depois alimenta o sistema, formando a linha VPH Power, que é a linha principal que vai alimentar PMIC, vai alimentar a parte de RF, vai alimentar vários setores do celular. E eu tenho a linha VPH Power aqui que já vai direto, sem passar pela bobina, que também vai alimentar o sistema. E a saída dessas linhas aqui vai depender se eu estou alimentando o celular pela bateria ou pela USB, tá? E eu também tenho a linha da bateria, né? Que tanto vem tensão quando a bateria, a alimentação principalmente vem da bateria, e quando eu estou carregando, a alimentação sai e vai direto para a bateria para poder carregar, certo? Essa foi a parte A. A parte B é a parte de controle do IFPMIC, tá? A parte de reset, comunicação com CPU, parte do botão Power. A parte C são os GPIs I/O, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, Type-C com thermal. Então, com aqui vem de conector, tá? Então, isso daqui é o termistor lá da USB do conector, tá? Então eu vou falar sobre isso também. Vou falar sobre 3 temas aqui, ó. Vou falar sobre conversores buck, tá? Conversores booster, e eu também vou falar sobre divisor de tensão, certo? Beleza, então eu tenho conversor buck, conversor booster e divisores de tensão, tá? Vou começar aqui pelo divisor de tensão, depois eu volto lá no conversor buck. Aí eu vou falar sobre os termistores aqui, tá? Um divisor de tensão, né? A gente tem que imaginar primeiro o que é uma tensão, tá? Imagine que eu tenho aqui uma caixa d'água. Essa analogia da caixa d'água é perfeita. E eu tenho uma outra caixa d'água aqui, tá? Agora você imagina que eu tenho um cano ligando essas duas caixas d'água aqui. Esse cano aqui seria o meu condutor, certo? Beleza. Aqui nessa caixa d'água eu tenho um registro. Eu tenho um registro que ele vai estreitar a passagem da água aqui. Beleza? Vamos imaginar por enquanto que o registro está totalmente aberto.
Ao encher essa caixa d'água de água aqui, certo? Aqui eu vou ter 0 litros de água, certo? E aqui eu vou ter, vamos supor, 100 litros de água. Tá? Ao encher essa caixa d'água aqui e tirar a tampa aqui, né, do cano, a água ela vai escoar por aqui, certo? Vai escoar. Imagina que o registro aqui está aberto. Ela vai escoar e ela vai começar a encher essa caixa d'água aqui, certo? Porém, ela não vai encher em 100 litros. Ela vai encher, ela vai chegar num ponto em que ela vai ficar com equilíbrio. Eu vou ter 50 litros aqui e 50 litros aqui, certo? Qual que seria? Imagine que a tensão, tá? A tensão é igual a uma diferença de potencial, tá? Qual é a diferença entre 50 e 50? Tá? 50 menos 50 é igual a 0. Então, a minha tensão ela vai ser 0, certo? Por quê? Porque eu estou equilibrado. Então, a partir do momento em que a água passar pelo cano e se ele equilibrar aqui, a água que tiver aqui ó, no cano ela vai ficar parada. Então, imagine que a água é a minha corrente, representada pela letra I. Tá? E a minha tensão é a diferença de potencial entre uma caixa d'água e outra, que é representada pela letra V. Tá? Representado medido em volts. Tá? E a letra I, né, a corrente medida em amperes. Certo? Beleza, então vamos voltar lá no começo de novo. Vamos fazer aqui nossa caixa d'água de novo e vamos dar um outro exemplo aqui. Imagine que eu tenho a caixa d'água cheia e imagine que isso aqui é a minha bateria, tá? Minha bateria cheia. E aí eu tenho aqui minha bateria cheia e eu tenho minha bateria aqui vazia. Tá, vazia. Beleza. Isso aqui é representado aqui como uma bateria cheia. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 4 volts nessa bateria. Tenho 4 volts, tá? E aí eu tenho um cano aqui, né? Que é o meu condutor. Beleza? Enchendo a caixa d'água da mesma forma. Tenho lá o meu registro. Porém, dessa vez, eu tenho o meu registro fechado aqui pela metade. Tá? E aí, quando eu encher, eu liberar aqui a minha tampa, né? Eu conectar o meu cano aqui na minha caixa d'água, o que vai acontecer com essa água? Ela vai começar a cair, só que ela não vai cair tão rápido quanto ela cairia do primeiro exemplo. Então, por que ela não vai cair rápido? Porque eu tenho uma resistência aqui, certo? Tenho uma resistência à passagem da corrente. Então, a corrente ela vai passar aqui, ó, mais devagar. Se eu não tivesse essa resistência, qual seria a minha voltagem? Qual seria a minha tensão? A minha diferença de tensão? Seria 4 volts, né? E ela ia caindo, até se equilibrar com a outra lá. E aí a minha diferença de potencial ia ser 0 volts, certo? Porém, agora eu tenho uma resistência. Se eu tenho uma resistência à passagem da corrente, ela vai cair, mas ela vai cair mais devagar. E a minha corrente ela não vai tender ao infinito, certo? Então, se eu tenho uma fonte de alimentação que ela fornece 4 volts, 5 ampere, tá? Se eu fecho o cano, o polo positivo no polo negativo, sem resistência nenhuma, o que vai acontecer com esses 5 amperes? Vai para a altura, ele vai para o máximo, porque a corrente ela vai passar muito rápido aqui, ó, sem resistência nenhuma. E rapidamente
as caixas d'água vão se equilibrar e aí eu vou ter uma diferença de potencial zero, certo? E o que vai acontecer com a minha bateria? Vai acabar, certo? Lembre-se que uma bateria zerada é uma bateria com uma caixa d'água aqui equilibrada em 50-50, certo? Beleza, agora se eu tenho uma resistência, e essa resistência eu não vou conseguir consumir os 5 amperes, eu vou consumir lá, dependendo da resistência que eu tenho aqui, eu vou consumir 1 ampere ou 2, vai depender da minha resistência aqui. Quer dizer que a minha corrente está passando mais devagar aqui, certo? Ela está passando mais devagar aqui. E a minha tensão, ela vai cair da bateria, mas ela vai cair aos pouquinhos, até ela estar totalmente esgotada. Tá? A não ser que eu tenha uma forma de gerar essa tensão, de converter essa tensão, por exemplo, com um carregador de celular. Eu converto uma tensão alternada em tensão contínua. Tá? E aí eu vou ter os 4 volts aqui sempre estáveis. Porém, se eu diminuir minha resistência aqui, o que acontece com a minha corrente? Ela sobe. Ela sobe. Até chegar um ponto em que a minha fonte de celular ela não vai conseguir fornecer. Se a minha fonte fornece 1 ampere, vai chegar um ponto em que ela só vai fornecer 1 ampere e daí não vai passar. E aí o que vai acontecer? Se a minha resistência continuar descendo, né? Se eu não tiver mais resistência aqui, né? Continuar abrindo meu registro aqui, eu vou ter um curto. Né? O que é um curto? É quando eu não tenho resistência nenhuma à passagem da corrente. Se eu não tenho resistência nenhuma à passagem da corrente e a minha fonte, meu carregador de celular, ela só fornece 1 ampere, por exemplo, né? O que vai acontecer com a tensão? Ela vai começar a cair. Então, existe me fugiu a palavra, uma relação entre corrente, tensão e resistência. Tá? Corrente em ampere, tensão em volts, né? E resistência em ohms, certo? E essa relação aqui é chamada de lei de Ohm. Lei de Ohms. Certo? Beleza. Então vamos lá, vamos para uma parte aqui de circuito em série, né? Ou em paralelo. Então vamos botar aqui, por exemplo, eu tenho uma fonte de tensão, certo? Uma fonte de tensão aqui, sinal de mais, aqui sinal de menos. Beleza, então esse aqui é a nossa caixa d'água lá, né? Eu tenho um circuito. Para que tenha circulação de corrente aqui, eu preciso que eu tenha um circuito fechado aqui. Se o cano ali ele tem que estar conectado, senão não adianta. E se eu conectar ele direto, né, eu não vou ter resistência nenhuma. Na verdade, eu vou ter uma resistência, mas a resistência do fio aqui. Né, e que o fio, sendo de cobre, é um condutor, né, ele quase não tem resistência à passagem da corrente. Então, eu vou ter um curto aqui, vai acontecer o quê? Esse fio vai esquentar e vai derreter, certo? Ou a bateria vai acabar. Um dos dois, o que acontecer primeiro, certo? Então eu tenho que ter esse circuito, eu não posso ter um curto-circuito, eu tenho que ter um componente que é uma carga nele. Pode ser um resistor, tá? Pode ser um resistor, igual eu expliquei lá, o resistor ele vai ser o meu registro. Ele que vai controlar a passagem da corrente. Tá? Porém, eu posso ter um resistor aqui, mas eu também posso ter uma lâmpada. Posso ter uma lâmpada, também vai funcionar como registro, porque a lâmpada ela é um resistor. Tá? Posso ter um motor. Tá? Posso ter um motorzinho rodando. O motor ele é o que? Ele é
uma bobina, um fio enrolado. Uma máquina magnética, né, que transforma energia elétrica em energia cinética, certo? Então, ele também é um resistor. Ele resiste à passagem da corrente, certo? Beleza. Então eu posso colocar qualquer carga aqui. Se eu colocar um diodo, eu também vou ter circulação da corrente aqui. Porém, o diodo, a corrente ela vai circular assim, sempre do mais para o menos, né? Se eu colocar o diodo assim, com o cátodo para cima, a corrente ela não vai circular, ela vai barrar aqui ó, no diodo. Entendeu? Beleza. Um capacitor, ele não trabalha circulando corrente nele, certo? Ele vai circular corrente por um curto período de tempo, que é o tempo da capacitância dele, que é o tempo em que ele vai se carregar. Então a corrente ela vai sair daqui, vai sair, dependendo da capacitância do capacitor, ele vai começar a carregar, carregou, enquanto isso ele está carregando, ele está transferindo elétrons, a corrente está circulando, beleza. Depois que ele se carregou, isso aqui isola, ele fecha a porteira aqui e não tem mais circulação de corrente aqui. Certo? Não tem circulação de corrente, então o capacitor ele trabalha como uma chave fechada nesse sentido aqui, em paralelo. Né? Essa é uma ligação em paralelo. Por quê? Porque eu posso ligar vários capacitores aqui ó, em paralelo. Tá? E a corrente ela vai agir da mesma forma. Ela vai sair aqui, vai carregar esse capacitor, vai isolar, vai carregar esse capacitor, vai isolar, vai carregar esse capacitor e vai se isolar. Beleza? É isso aí. Já uma ligação, essa ligação é em paralela, né? Mas eu posso ligar também em série. Eu posso ligar vários resistores aqui ó, em série. Então, ó, eu posso, por exemplo, ligar um resistor aqui, posso ligar outro resistor aqui, beleza? Você pode notar que eu tenho um resistor aqui, ó, o último, né? Aqui eu vou ter 0 volts. Por que aqui eu vou ter 0 volts? Porque esse aqui vai ser o meu GND, né? Quer dizer que a tensão, quando eu faço uma ligação em série, eu vou ter uma tensão aqui, aqui eu vou ter uma tensão menor do que a que eu tinha aqui. Que se eu medir no multímetro aqui, por exemplo, é uma fonte de 4 volts, eu vou ter 4 volts aqui. Porém, aqui eu não vou ter 4 volts, eu vou ter um valor menor que 4 volts, e aqui eu vou ter um valor menor também, ou seja, eu vou estar dividindo a minha tensão. Eu vou ter um divisor de tensão aqui. Tá? Então, se eu pegar um valor aqui, ó, tem uma fórmula para você achar os valores, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto não. Mas aqui, se você puxar aqui um fio e eu puxar o meu GND lá, né? Por exemplo, e eu puxar um fio daqui, né? Beleza. Aqui eu vou ter 4 volts. Aqui eu vou ter, vamos supor aqui, 1,5 volt. Tá? E aqui eu vou ter, obviamente, 0 volts porque é meu GND. Então eu tenho um divisor de tensão aqui. Certo? Eu posso ligar, por exemplo, uma lâmpada aqui, que funciona com 4 volts, e posso ligar uma aqui, que funciona com 1,5 volts. Certo? Beleza. Esse aqui seria o divisor de tensão, né? E o que isso tem a ver com os termistores lá do conector, né? É simples. Imagine que aqui eu tenho a CPU, certo? Imagine que aqui eu tenho uma fonte de tensão de 1,8 volts, que vem lá do meu PMIC, por exemplo, certo? Essa seria a minha fonte de tensão. E eu tenho um resistor aqui e outro resistor aqui. E aqui eu vou para o GND, certo?
concorda comigo que se eu pegar a metade aqui, né? Se os dois resistores foram do mesmo valor, forem 10K, por exemplo, 10K aqui, 10K aqui. Correto? 10K aqui, 10K aqui. O valor que eu vou ter aqui, ó, indo lá para a CPU, né? A CPU ela vai pegar essa informação aqui, eu vou ter 0.9, que vai ser a metade de 1.8. Certo? Tá. Então, como trabalho isso daqui? Exatamente igual. Ó. Eu tenho o termistor. O termistor, ele é um resistor, igual o registro lá que eu expliquei, porém, ele se altera conforme a temperatura. Então, imagine que é um registro, né, da corrente, e se a temperatura subir, eu vou diminuir essa resistência. Eu vou fechar o registro. Vou fechar o registro, não, vou abrir o registro. Né? Se eu vou diminuir a resistência, eu vou abrir o registro. Certo? Já se a temperatura cair, temperatura lá do conector USB, né? Cair, então eu vou fechar o registro. Beleza. Então vamos supor que eu tenha esse resistor lá no meu conector USB. Aqui, ó, não mudei nada no esquema, tá? Eu só puxei aqui, ó. É o mesmo esquema. Certo? Então, esse resistor meu aqui é um resistor especial chamado de termistor. Certo? Termistor. Beleza. Aqui eu tenho 10K e 10K. Né? Se eu mudar esse 10K aqui, eu não vou ter mais 0.9 volts. Se eu tiver duas resistências iguais, eu vou ter a metade da tensão de entrada. Que aqui não muda, né? Aqui é fixa. Certo? Aqui eu vou ter a metade da tensão de entrada. Agora, se eu mudar qualquer uma das resistências, aí eu vai mudar aqui. Vai mudar a minha tensão lá de entrada da CPU. Certo? E aí, vamos supor aqui que minha temperatura caiu lá. Que eu estou dando um exemplo, tá? Esses valores aqui não são reais, tá bom? Mas vamos supor que caiu aqui para, sei lá, para 5K, 5 kΩ. Tá? Então a minha tensão aqui, ela vai cair também. Porque aqui eu estou tendo menos resistência à passagem da corrente, tá? Então a minha tensão ela vai cair aqui. Vamos supor que ela caiu para 300 milivolts, né? 300 milivolts, 0.3 volts. A CPU, ela vai detectar essa queda de tensão, porque lá dentro dela ela tem uma tabelinha. Vamos supor, né, que ela tem uma tabelinha assim, tipo 1 volt igual a 20 graus, né? 0.8 volts igual a 25 graus. 0.6 volts igual a 30 graus. 0.4 volts igual a 40 graus. E assim vai. 0.3 igual a 60 graus. Né? Tudo fictício isso aqui, tá? Mas vamos supor que seja assim. Isso ela vai detectar e ela vai saber qual é a temperatura do meu conector de carga. Certo? E aí, se eu chegar no nível crítico, se der uma falha nesse termistor aqui, ou ele se aquecer demais, né? Eu vou ter uma mensagem a CPU vai mandar lá uma mensagem de temperatura e vai comunicar com o PMIC lá, ó, o FPMIC, né? Fala, ó, para de carregar. Na verdade, a CPU ela só manda o sinal para a tela, né? Quem vai parar de carregar é o próprio FPMIC. Por quê? Porque ele já está indo lá, ó. Ele já está indo lá no GPIO do FPMIC. Então, o FPMIC ele já vai saber aqui dessa temperatura, já vai cortar já de uma vez. Tá bom? Beleza, então isso aqui é sobre os divisores de tensão, tá? Eu vou ter outros divisores de tensão aqui também.
tá? Eu vou ter um divisor de tensão que é usado para comunicação de dados. Por exemplo, no protocolo I2C, eu tenho lá uma tensão de 1.8, tá? E eu tenho uma linha, por exemplo, de dados. Linha de dados lá indo para a CPU. E aqui eu vou ter um resistor, certo? Eu preciso que essa tensão aqui, e aqui eu vou ter o meu dados comunicando lá com o outro CI, tá? Eu preciso que essa tensão ela tenha sempre um nível lógico alto, ou seja, está passando pelo resistor aqui 1.8, certo? Porém, quando esse capacitor aqui, quando esse integrado aqui ou a CPU quiser se comunicar e quiser que esse nível aqui caia, tá? Que ele caia, então, por exemplo, ele está 1.8 lá, ele pode cair para um nível 0, né? Ele pode cair para o nível 0. Só que ele cai para o nível 0, mas como tem um resistor aqui, aqui não vai se alterar. Aqui vai continuar 1.8, porém após o resistor, eu vou ter uma divisão de tensão para 0 volts. Certo? E aí, quando o integrado quiser um nível lógico alto novamente, aí ele libera a linha. E aí o que esse carinha aqui faz? Ele puxa para cima. Ele puxa o 0 volts de volta lá para 1.8 volts. Então ele é um resistor de pull up. Puxa para cima a tensão que estava 0 volts, ele vai puxar para 1.8 volts. Certo? E nisso ele consegue se comunicar mandando os dados. Ele vai ficar no alto e baixo, baixo, alto, 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 baixo. Certo? E assim ele se comunica com o processador, mandando o 1 e o 0 lá que ele precisa. Beleza? Então tá, vamos ver a parte lá parte de flash aqui, ó. Alimentação do flash, tá? Que não tem segredo, ó. VPH Power, a mesma tensão que sai do IFPMIC, vai sair aqui e vai alimentar o meu flash LED. Vai lá no flash. Só isso. Tá? Vai alimentar o anodo do flash. Porque o catodo ele vai estar já aterrado, né? Beleza. E o RGB flash. Ó, ele vai lá pro sensor de proximidade. E vai ter lá a luzinha do flash lá também, que vai se comunicar lá no mesmo conector do sensor de proximidade. Tá vendo? Ó? Proximidade e indicador LED. Certo? Beleza, vamos para a próxima aqui. Parte de display. Então aqui, ó, o display ele tem duas partes, né? Ele tem a parte de backlight, que tem um conversor booster lá, que eu já expliquei, né? Como funciona o conversor booster. Aqui, ó, eu tenho um conversor. Aqui eu tenho um conversor buck, tá? Então, imagine que aqui é a minha bateria, tá? Aqui é a minha bateria. E eu tenho um circuito integrado, tá? Pode ser um IFPMIC. Deixa eu só desenhar aqui, calma aí. Aqui, pode ser um IFPMIC, tá? Pode ser um regulador, qualquer regulador. E dentro dele eu vou ter um transistor, né? Conectado na entrada da bateria. Eu vou ter um oscilador, tá? E eu vou ter aqui na saída do transistor e aqui na saída do oscilador. Aqui é um circuito simples, é lógico que é mais complexo, tá? Mas para a gente exemplificar é assim. Beleza. Então, o oscilador aqui ele vai ficar abrindo e fechando o meu transistor. Vai ficar abrindo e fechando várias vezes por segundo, tá? 1000 vezes por segundo nesse caso aqui. E o meu indutor, né, aliado ao meu capacitor, que vai se descarregar e carregar. Ó, a gente pode ver aqui, ó.
tensão do ciclo, né? Do ciclo de... Dutch ciclo, né? O ciclo de trabalho, tá? Eu vou ter o meu capacitor carregando e descarregando e mantendo a tensão, filtrando a tensão, tá? Enquanto a chave estiver fechada, o capacitor ele vai liberar a tensão. Quando a chave abrir, aí ele vai carregar o capacitor novamente. E assim várias vezes, e o indutor também trabalhando para manter a tensão estável aqui. Então eu tenho 5 volts e na saída eu vou ter 3 volts. Tá? Então isso aqui. Já um conversor booster, ó, ele é bem parecido, ó, tá vendo? O que muda é a posição do diodo, tá? Em relação a bobina. Aqui eu vou ter a saída direto do chaveamento direto na bobina. Aqui não, aqui eu já vou ter os 4 volts entrando direto na bobina, passando pelo chaveamento, tá? E o indutor ele vai trabalhar segurando essa tensão e elevando ela para o que eu preciso. Tá? Para o que eu preciso. Então aqui se eu tenho 4 volts, eu vou elevar, no caso aqui eu vou elevar para 11 volts no nosso exemplo. Tá? E no backlight ele funciona com o conversor booster, né, elevando a tensão. Tá? Dentro do PMIC aqui, do IF-PMIC, eu tenho as tensões de alimentação do display aqui, ó, vindo da VPH Power. Tá? E eu tenho malhas aqui, por exemplo, bobinas que trabalham para chavear essa tensão. Tá? Para chavear essa tensão e liberar uma tensão aqui, por exemplo, de 5 volts, ou seja, eu vou estar elevando. Então, se eu entro 4 volts aqui, eu posso sair 5 volts aqui. Tá? Então, eu vou estar elevando essa tensão, por isso tem essa bobina aqui, ó, igual o exemplo que eu dei lá, ó. Tá vendo? A tensão está entrando direto na bobina e depois está entrando aonde? Está entrando no CI. Imagine que aqui é o meu CI. Tá? Que no caso é o próprio PMIC, só que é uma outra bloco do PMIC, né? O bloco de LCD. Tá? E eu vou ter a tensão de saída aqui, né? De display. E a tensão de saída negativa aqui. Esse negativo aqui dá um EGND, tá? Isso aqui é uma tensão negativa. Então lá dentro do CI ele faz um esqueminha lá para poder mandar uma tensão negativa aqui para poder funcionar o display, para poder funcionar a imagem do display. Esses dois aqui vão direto para o display, ó. Vão direto para o conector do display. E essa aqui também. Ó, tem filtros, tá? Na malha, mas ele vai direto pro display. Beleza? Já a parte de backlight, no caso desse aparelho aqui, eu tenho o anodo, né? Que é a minha linha positiva do backlight. Que liga o LED, né, na parte do anodo. Tá? Porque o LED ele é um diodo. Certo? Ele é um diodo emissor de luz. Então, eu tenho, por exemplo, o catodo aqui, certo? Seria a minha parte negativa e aqui é a minha parte positiva. Então, para me alimentar um LED, eu tenho que botar aqui um resistor, né, para limitar a corrente, senão o LED queima. E aí aqui eu vou ter o meu sinal de mais e aqui o meu sinal de menos. Então, a tensão ela vai correr aqui, entrar no anodo e sair pelo catodo, representado pela letra K. E aí volta para o negativo. E aí o meu LED acende. Tá? Então aqui, ó, para fazer esse esquema, eu tenho o meu CI do backlight. Olha como é idêntico ao meu exemplo lá, ó. Idêntico ao meu exemplo, eu tenho uma entrada de tensão de 4 volts, certo? Eu tenho uma entrada de tensão aqui de 4 volts. Ele passa pela bobina. Ó, ele passa pela bobina, tá?
passa pelo diodo e vai direto para a saída. Então ele passa pela bobina, passa pelo meu diodo aqui, passa por um resistorzinho de filtro e vai lá na minha saída. E aqui eu vou ter o chaveamento, que eu já vou ter o chaveamento da tensão, tá? Só que o saído backlight não faz só isso também, ele tem uma comunicação com processador, tá? Tem um enable aqui, um pino de enable lá no processador. Tem uma parte de controle do brilho da tela, tá? Que é esse PWM aqui. PWM nada mais é do que os pulsos aqui. Então, se eu quero um brilho mais forte, eu tenho que manter a chave aberta por mais tempo. Então, eu tenho que elevar essa tensão aqui. Ou diminuir ela dependendo do nível de brilho que eu quero, né? E aí, quem controla isso é o CI do backlight, que é exatamente esse cara que a gente está vendo aqui, tá? E ele também controla os catodos, né, que são a parte negativa lá do display. Beleza? Show! Então, voltando lá, ó. Deixa eu ver aqui qual parte que eu parei. Parte D, parte E. A parte F é GND, né? E a parte... Aqui, ó, o que eu falei lá, ó, dos termistores, tá vendo? É um divisor de tensão. Eu tenho dois resistores. Tenho 1.8 chegando, um resistor de 100K e outro resistor de 100K. Quanto que eu tenho que ter aqui? Ó? É dois resistores de 100K. Quanto que eu tenho que ter aqui no charge term? Eu tenho que ter a metade de 1.8. Vai ser 0.9. Então, no termistor de carga aqui, tá? Que vai lá para a CPU, ó. Lá para a CPU não, vai lá para o PMIC. Tá? Eu tenho que ter 0.9. Se mudar essa resistência aqui, ela não for 100K mais, né? Se eu mudar ela, dependendo da temperatura, ela se alterar, ela vai alterar para mais ou para menos, vai mudar essa tensão aqui, o PMIC vai reconhecer essa tensão e vai descobrir se ele mantém o celular ligado, mantém a carga ligada ou se desliga. Certo? Beleza, pessoal. Aqui acabamos a parte do Moto G7 Power, tá? Uma próxima oportunidade eu entro mais em detalhes sobre essas partes, tá? Beleza, obrigado pessoal, até a próxima.